Fala galera das redes sociais, passando aqui falando um pouquinho sobre essa negociação envolvendo o Atlético e também o Joel Campbell, atacante costarriquenho que chegou em Goiânia na noite de ontem, depois de uma longa viagem, né? A gente vai aproveitar esse vídeo aqui para trazer mais alguns detalhes em relação a como é que foi esse período de negociação entre a diretoria atleticana com o jogador que já disputou 3 edições da Copa do Mundo. Então você já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, deixe seu comentário para você participar aqui e fazer a gente crescer ainda mais. Então, assim, o período de negociação entre Atlético e Joel Campbell se iniciou na Copa América. Não foi algo de fato de um dia para a noite. O Atlético já buscou informações a respeito na Copa América. Por quê? Houve um intermediário que chegou no Atlético, sabendo as necessidades do clube e os interesses do clube para essa janela de transferências, né, que se iniciou nesse mês de julho. Então, chegou e falou sobre esse jogador, né, o atacante costarriquenho. O Atlético, então, fez como faz em todas as contratações, passou pelo centro de inteligência, captou números, dados, vídeos, todas as informações possíveis a respeito do jogador, e em uma reunião ficou decidido que o Atlético então daria um próximo passo, né? Iniciaria os contatos. O jogador já estava concentrado para a disputa da Copa América com a seleção da Costa Rica, onde ele inclusive participou dos 3 jogos, né, contra o Brasil começou no banco, porque estava voltando de uma lesão, né, a informação que se tinha na época, mas depois participou normalmente da disputa da Copa América. E então o Atlético já começou a se movimentar para garantir, né? O jogador tinha o interesse de disputar uma edição, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe da força que tem o Campeonato Brasileiro, principalmente aqui dentro da América do Sul, dentro da América como um todo. Então o Joel Campbell tinha esse interesse, ele foi para Alajuelense, tinha voltado para o país natal depois de defender diversos clubes na Europa e também na América, né? Também já tinha atuado no México. O Joel Campbell, então, voltou, foi campeão na Alajuelense e tinha esse desejo. Já tinha assinado um contrato de 3 anos de defender um outro clube, né, de atuar no futebol brasileiro. E aí, deu um sinal positivo para que as conversas começassem a acontecer. E aí, começou algumas exigências por parte do Joel Campbell, né? Nada fora do comum, o jogador queria saber exatamente como era Goiânia, né? Por quê? Porque o Joel Campbell chegou num estágio da vida dele em que ele não está mais preocupado com o dinheiro, né? O dinheiro em si. O salário dele não é nada fora do mundo, não é um dos maiores salários do Atlético, não, nada disso. É um jogador que chegou, inclusive, com status assim, em relação ao financeiro, que não é a preocupação dele. A preocupação dele, bem-estar para a família, uma boa qualidade de vida. Ele sai de Alajuela, uma cidade ali próxima à capital da Costa Rica, com 50 mil habitantes, e vem para uma capital ali de mais de 1 milhão de habitantes. Então ele queria saber como é que era Goiânia. Então o Atlético preparou todo um documento, né, um formulário explicando como era Goiânia, o que tinha em Goiânia, né, o que a capital poderia oferecer de fato ao Joel Campbell e também, principalmente, a infraestrutura do Atlético, né. O Atlético enviou um material completo sobre o que se tem no CT do Dragão, né, até para trabalhar melhor o jogador, né, para que quando ele chegasse, ele entendesse que ele pudesse ter as melhores condições que um atleta profissional poderia ter. Outros clubes tentaram atravessar o negócio, outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro tentaram atravessar o negócio, só que o Atlético já amarrou muito bem a situação, já tinha um pré-contrato assinado com o jogador. O representante também, um francês, foi muito respeitoso também, já tinha todas as solicitações, o Atlético já havia atendido, então não teria nem por que também abrir conversa com outros empresários para que eles tentassem levar o Joel Campbell para outros clubes. O Campbell chegou em Goiânia com a família, veio com a esposa e 3 filhos, né? Os 3 filhos estão no período de férias escolares, então a esposa e os filhos retornam para Costa Rica em agosto, então eles vão ficar durante esses primeiros meses. O jogador já chegou, já tinha uma pessoa em Goiânia cuidando também do apartamento dele, né? Já estava cuidando do apartamento do jogador, então ele já chega, já vai direto para o apartamento, porque tem jogador, tem técnico, por exemplo, que chega no Atlético e que mora durante um período no CT do Dragão, já tem um alojamento, para que depois não pudesse se mudar. O Joel Campbell já chega, já tem um apartamento preparado para que ele e sua família possam morar aí nos próximos meses. No caso dele, contrato de 1 ano. A família fica até agosto, depois se retorna no fim da temporada. A expectativa de estreia do Joel Campbell deve acontecer na última rodada do primeiro turno, contra o Bahia, no estádio Antônio Ascioli, ou contra o Flamengo na abertura do segundo turno no Rio de Janeiro, por conta da documentação. Nunca estou no futebol brasileiro, visto, né, e tudo mais. Então isso deve demorar um pouquinho. O jogador ainda tem desejo de jogar na seleção, então ele entende que o futebol brasileiro ainda é uma vitrine muito boa para que ele possa ser convocado
na próxima data FIFA que ainda se tem nesse ano. Então, apesar de disputar a Copa América, né, já é conhecido como jogador mais experiente dentro da seleção, Brian Ruiz e Keylor Navas, que também são da sua geração, já não jogam mais, mas o Joel Campbell tem o desejo de continuar sendo convocado. Por conta disso, ele entende também que o Campeonato Brasileiro pode ser uma vitrine muito boa. Em termos de contrato, ele tem uma cláusula no contrato dele, ele atuando uma quantidade de jogos, ele vai ter uma bonificação. Uma quantidade de jogos que ele entrar em campo, que ele disputar, ele vai ter uma bonificação. Não existe bonificação por gols. O Atlético nunca fez e não faz bonificação por gols. Se ele fizer X gols, ele ganha X de bonificação. Não, a bonificação está atrelada à produção. Ele jogando a quantidade de jogos, não revelada, ele vai ter um bônus contratual. Então é isso. Até fiz uma colinha aqui de algumas coisas que eu anotei, porque de fato foi uma negociação muito complexa, né? Foi uma negociação que demorou um mês, um pouco mais de um mês de negociação. Outros clubes tentaram atravessar, mas o Atlético, como eu já disse, já tinha um pré-contrato assinado, tudo muito bem amarrado. O Joel Campbell gostou bastante da cidade e também da estrutura do Atlético, tudo que lhe foi apresentado. Então o jogador já está em Goiânia nesta terça-feira, praticamente o dia inteiro, realizando exames médicos, e aí então vai começar a treinar com bola, a aprimorar a parte física. Ele que jogou no começo desse mês ainda pela Copa América, né? Foi a última competição que ele disputou, e depois disso ele fica à disposição. Como eu disse, expectativa de estreia contra o Bahia na última rodada do primeiro turno, ou contra o Flamengo na abertura do segundo turno lá no Rio de Janeiro. É isso aí? Então tamo junto. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário.